Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa Igreja Açores neste segundo domingo do Advento, tempo de espera vigilante. Neste programa vamos conhecer os desafios deste novo tempo a que o calendário litúrgico nos convoca e que na Diocese de Angra se iniciou também sob o signo da espera de um novo bispo diocesano a ser nomeado pelo Papa Francisco. Para já foi eleito esta semana pelo Colégio de Consultores o novo administrador diocesano, uma escolha que recaiu sobre o ex-vigário-geral cônego Hélder Fonseca Mendes. A eleição decorreu terça-feira, dia 30 de novembro. O decano do colégio sublinha o apoio dos presbíteros ao novo administrador. E decorreu dentro das normas que estão prescritas, decorreu com muita dignidade e com responsabilidade. Depois de escolhido o administrador diocesano, cuja escolha recaiu no padre Dr. Hélder Mendes, cônego Hélder Mendes, ele fez o juramento, nós solidarizámos-nos com ele e depois fizemos uma refeição fraterna, fizemos o almoço em comum. Monsenhor José Constância, que liderou a reunião na qualidade de sacerdote mais antigo em ordenação presbiteral neste órgão da estrutura diocesana, ressalvou o clima de bom entendimento entre todos. Foi um desejo mútuo da nossa parte. Desejamos, naquele momento, houve de facto um desejo e um voto de felicidades e de comunhão e de uma colaboração leal. E também da parte do Dr. Hélder, do cônego Hélder, houve uma vontade, que ele aliás já expressou, digamos, na entrevista que concedeu ao site da nossa Diocese e também à mensagem do Povo de Deus que ele já enviou, os Açores. Há da parte dele também um desejo de estar presente, de colaboração e de entrega a este número delicado que ele tem durante algum tempo. Esperemos, como ele disse, que não seja muito longo, de administrador diocesano. A governação do administrador diocesano acontecerá até à nomeação de um novo prelado titular para a Diocese. Mais à frente neste programa vamos conversar com o cônego Hélder Fonseca Mendes, na primeira grande entrevista que deu depois da eleição. Na leitura desta nova realidade que não acontecia na Diocese desde a década de 20 do século passado, o jornalista Santos Narciso diz que é um tempo de um duplo advento, que pode não ser tão curto quanto se desejaria. Realmente os tempos de espera fortalecem a nossa vontade de viver e também de mudar. E creio que a Diocese neste momento está nesta expectativa. É um advento duplo que estamos a viver. E será um advento relativamente longo, porque o processo de escolha de um novo bispo é sempre demorado. Nós vimos agora o caso de Dom Jorge Ortiga, que pediu a sua resignação em 2019 por limite de idade, e só hoje é que foi conhecida a nomeação do novo arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, que passa de Bragança para a vizinha arquidiocese. E eu creio que aqui nos Açores vivemos um momento também de expectativa e de esperança. O subdiretor do Correio dos Açores elogia a escolha do Colégio de Consultores. Pela certeza da belíssima escolha que o Colégio de Consultores fez ao nomear o cônego Hélder Fonseca Mendes para nosso administrador diocesano. É conhecida desde há muitos anos a frontalidade, a humildade, a capacidade de diálogo que o nosso vigário-geral tem, e creio que vamos num bom caminho, que é a continuação daquilo que Dom João Lavrador sempre quis para a Diocese, a abertura para este caminho sinodal, que é o grande projeto que temos agora em mente e em concretização. Santos Narciso garante que, mesmo que o processo de nomeação do novo bispo leve algum tempo, esta será uma oportunidade para tornar a Igreja dos Açores mais circular, o que trará vantagens à caminhada sinodal diocesana.
estará na hora também de ver e de ter uma aposta nas vigararias e também nas ouvidorias. Ou seja, em vez de uma igreja tão piramidal, temos uma igreja mais circular, em que o diálogo seja parte das próprias paróquias, dos conselhos pastorais e dos conselhos de ouvidorias, e que o caminho sinodal comece a assentar e a ter bases dentro das comunidades e depois, com o novo prelado, então, se saiba o que é que vai ser o resumo, a súmula do trabalho que já estamos há 3 anos a fazer. O jornalista considera, por outro lado, que a proximidade deve ser a principal característica do futuro Bispo de Angra. Os Açores têm tido algumas experiências há alguns prelados, na minha modesta opinião, demasiadamente palacianos, de saírem pouco, de estarem pouco junto das pessoas, de fazerem visitas demasiadamente protocolares. Dom João Lavrador tentou dar um cunho diferente às visitas pastorais, mas não sei se conseguiu, porque a questão da proximidade não se faz com programas, mas com a própria pessoa, com a maneira de ser e de estar. Um bispo pastor, um bispo que seja humilde. Um bispo que saiba ouvir e depois decidir com firmeza, já que para o jornalista a firmeza e a autoridade fazem parte do amor e da educação cristã. A Comissão para a Caminhada Sinodal Diocesana reuniu na passada terça-feira em Angra do Heroísmo e juntou os membros das 3 ilhas que a compõem, São Miguel, Terceira e Faial. O recém-eleito administrador diocesano, cônego Hélder Fonseca Mendes, que é também o coordenador da Comissão Sinodal, adiantou ao Igreja Açores os 3 pontos da ordem de trabalhos do encontro. Que era retomar a síntese dos trabalhos do segundo ano, porque, de facto, aquilo que as pessoas fazem, o contributo que dão, é trabalhado pela Comissão e queremos extrair daí algumas orientações, alguns pontos que sejam mais relevantes para a Igreja Diocesana. Depois, no segundo ponto, foi sobre, de facto, o caminho que estamos a fazer este ano, assumindo como programa Diocesano Pastoral 2021-2022, ou como orientações diocesanas de pastoral que temos em comum. Aliás, é um estilo que desde 1994, depois do Congresso Diocesano de Leigos, nós temos na Diocese, já por várias vezes passou pelo Conselho Presbiteral e do Conselho Pastoral Diocesano, e sempre viram da conveniência de termos orientações em comum para cada ano. E este ano não é uma exceção. Nós podemos lhe dar outro nome, mas vimos como é importante desenvolver o programa diocesano que está para este ano, com os temas que estão indicados sobre uma igreja missionária e uma igreja integradora, com os pobres, e, portanto, quem está a trabalhar continua a fazer o seu caminho. Independentemente de chamarmos a esse programa diocesano a caminhada sinodal ou não, chamamos-lhe assim, que é esse o 3º ano e o último desta caminhada, portanto é um triênio e, portanto, um ponto assente na Comissão foi que devemos realizar o programa diocesano deste ano. A reunião aconteceu no dia em que foi eleito o novo administrador diocesano e neste contexto foi também necessário tomar decisões conjuntas, nomeadamente as que dizem respeito à articulação entre a programação pastoral nos Açores e a calendarização do Sínodo dos Bispos pela Igreja Universal. Um ponto assente na Comissão foi que devemos realizar o programa diocesano deste ano. Dado que a reunião também aconteceu no dia da eleição do administrador diocesano e podia haver dúvidas, bom, agora como é que ficamos? E de facto ficamos que nem o administrador diocesano tem competência para criar nada de novo em termos da programação diocesana ou de outra orientação e também não deve usar a competência para truncar ou para mandar parar
o trabalho pastoral que está a fazer. E de maneira com a conclusão foi devemos dar continuidade ao programa de Santo Pastoral 2021-2022, tal como está apresentado no caderno, que foi distribuído por todas as comunidades. Aliás, a articulação entre estes dois processos foi um dos pontos principais da agenda. O último ponto da agenda foi sobre a preparação do Sínodo dos Bispos 2023, sobre 10 eixos de reflexão que a Secretaria-Geral do Sínodo mandou a cada igreja local, e usámos a metodologia que foi pegar em cada um desses 10 eixos, e como também são 10 membros da Comissão que estavam presentes, cada membro ficou encarregado de se especializar, se é que podemos dizer assim, num desses eixos e orientar a auscultação, quer tomando a iniciativa da auscultação, quer recolhendo os contributos que venham sobre esse eixo, de tal maneira que no final do ano pastoral, em maio, assim o trabalho já se possa ir preparando e cada membro da Comissão fica encarregado de tratar um desses eixos do documento preparatório do Sínodo dos Bispos sobre sinodalidade, missão e participação, que se prevê que se realize em 2023. Sacerdotes, leigos e jovens das 3 vigararias da Diocese de Angra compõem a Comissão de Acompanhamento da Caminhada Sinodal, que vai fazer 3 anos na Diocese e que conflui numa caminhada com a Igreja no mundo. Segundo domingo do Advento, o tempo litúrgico de preparação para a vinda de Cristo, que renasce a cada ano no coração de cada cristão. Um tempo em que a fé em Jesus deve ser vivida com esperança na sua vinda a cada celebração litúrgica, adianta o padre Jorge Ferreira, professor de liturgia no Seminário Episcopal de Angra. E o tempo de Advento não é simplesmente uma preparação para a celebração do aniversário do nascimento de Jesus. É uma espera do cumprimento do mistério da redenção, da salvação. Jesus veio ao mundo com a missão de nos salvar. E este tempo de Advento celebra precisamente esta espera, este cumprimento da salvação. Podemos então dizer que o tempo do Advento celebra as 3 misteriosas etapas da história da salvação. A antiga espera dos patriarcas no Antigo Testamento, a vinda do Messias, significa também a presente espera da salvação de Cristo, que já foi realizada no mundo, mas ainda não completamente, e também significa este futuro da salvação que se revelará na transformação do mundo no final dos tempos. O futuro absoluto consiste na realização do reino de Deus, quando ele será tudo em todos, naqueles que o escutaram num conhecimento crente e num amor obediente. Por isso, podemos dizer que nós olhamos para o futuro e olhamos para o futuro com um sentimento de esperança e sustemos a certeza de que o Senhor já veio para dar início à renovação do mundo. Ele continua a vir em cada Eucaristia que nós celebramos e faz-se presente na liturgia da Igreja, mas também há de vir no fim dos tempos para consumar esta redenção, esta salvação para todos os povos. Para o sacerdote, o nosso já não é um tempo de vazio, é um tempo redimido pela intervenção de Deus e de um Jesus que assumiu a nossa carne para fazer história na salvação da humanidade. O tempo do Advento tem a duração de 4 semanas, de 28 de novembro a 24 de dezembro. Este tempo, que antecede o Natal, é o primeiro tempo do calendário litúrgico. E agora é o tempo das habituais rúbricas. Comecemos com o Padre José Júlio Rocha e o Igreja a Ler. Igreja a Ler, com o Padre José Júlio Rocha. Já tive a oportunidade de dizer nesta rubrica que nos faltam
uma ou duas livrarias na nossa terra para satisfazer as nossas necessidades de leitura. 2 boas livrarias, ou pelo menos uma. Ou se calhar, infelizmente, não temos o suficiente gosto pela leitura que leve a que apareçam essas livrarias. Deixo este ponto de interrogação. Será que são as livrarias que fazem os leitores ou os leitores que fazem as livrarias? Tudo isto porque o livro que vos quero apresentar não está entre nós. Certamente estará nas bibliotecas, mas nas livrarias não se encontra. Trata-se de um livro, a obra-prima de Georges Bernanos, escritor católico francês. O título da obra é Diário de um Pároco de Aldeia, das edições Paulinas, Biblioteca Indispensável. Este livro é, como o próprio título diz, um diário de um sacerdote de uma aldeia no norte da França, das suas crises como padre jovem, das suas dúvidas, das suas angústias, do seu permanente deambular entre o bem e o mal, da sua constante preocupação e angústia pelo seu povo. É de 1936, a publicação desta obra, aquela que é a mais emblemática de Georges Bernanos, o diário de um pároco da aldeia que verte o seu arguto espírito de perscrutador dos âmagos da alma nos domínios da mística e das misteriosas dimensões em que a graça atua na natureza. É este o palco do livro: a fraqueza, a humildade, o sofrimento, o sentido de serviço, que são as eficazes armas no combate infindável contra o mal. Apelidado de romancista número 1 da vida dos padres, é considerado insuperado até hoje Georges Bernanos no desenho e na captura psicológica dos sacerdotes, o que se deve, além do gênio do autor, à sua formação e vivência íntima da vida cristã condicionada pelo contato angustiante ou tranquilo com sacerdotes. O cristianismo para Bernanos é comparado, para alguns críticos, ao do académico francês Nobel de Literatura François Mauriac ou ao grande escritor inglês Graham Greene. Bernanos é apontado como um intérprete do mal e da luta que a alma trava para o combater. Num apontamento sintético sobre Bernanos, a revista Times, ainda em vida do autor, apresentava-o nestes termos: Georges Bernanos é o mais ilustre autor católico da França e, simultaneamente, o crítico mais atento da Igreja. Na verdade, o próprio Bernanos dizia que os seus ataques à Igreja e aos cristãos católicos apenas deveriam ser interpretados como a tentativa de os despertar para as suas responsabilidades. Este livro vale a pena lê-lo. É profundo, é agradável a sua leitura. E agora o padre Teodoro Medeiros com o Entrevistas. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. E agora, onde vamos? É um filme da realizadora libanesa Nadine Labaki. Retrata-se uma pequena aldeia do Líbano onde convivem muçulmanos e cristãos e à qual se tem acesso pelo que se pode chamar apenas de uma adorável rocha estreita. A vida depende da pecuária, agricultura e comércio, a comunidade junta-se para ver televisão em grupo e as notícias de violência religiosa em outros lugares são inicialmente controladas porque as mulheres queimam todos os jornais no forno. Mas cedo, a violência e as represálias entre os dois grupos sobem de tom e o pior parece estar mesmo para acontecer. É graças à intervenção das mulheres, que, como se percebe, são o centro do filme, que a paz se instaura e tudo volta a ser como antes. O filme mistura comédia e drama,
dois ingredientes que casam aqui de forma surpreendentemente equilibrada. A cena final é de uma ironia tão sublime que desafia qualquer descrição. É mesmo preciso ver para crer. E agora, onde vamos? É um filme incrível e está disponível no serviço Amazon Prime. Boa visão e um santo domingo para todos. O cônego Hélder Fonseca Mendes, pároco da sede de Angra do Heroísmo, foi eleito administrador diocesano na sequência da saída do bispo Dom João Lavrador para a diocese de Viana do Castelo. A eleição realizou-se esta semana, na manhã do dia 30 de novembro, e de imediato o sacerdote prestou juramento diante do Colégio de Consultores. Com 57 anos, o cônego Hélder Fonseca Mendes nasceu em Angra do Heroísmo, onde foi ordenado padre em 1988. Foi pároco da Ribeirinha, da Terceira, diretor do Secretariado Diocesano da Educação Cristã, vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, ouvidor da Ilha Terceira e juiz da Irmandade São Pedro Advíncula. É pároco da Sé desde 99 e membro dos Conselhos Presbiteral, Pastoral e Episcopal da Diocese de Angra, bem como do Colégio de Consultores. O cônego Hélder Fonseca Mendes foi também vigário-geral da Diocese de Angra desde 2005 e é diretor do Boletim Eclesiástico dos Açores, sendo ainda capelão magistral da Ordem Soberana e Militar de Malta e cônego da Catedral de Angra. É licenciado em Teologia pela Faculdade de Teologia de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa, tendo feito a especialização em Teologia Prática pelo Instituto Superior da Pastoral de Madrid e doutorado em Teologia pela Universidade Pontifícia de Salamanca. O novo administrador diocesano de Angra deverá exercer funções até à entrada na diocese de um novo bispo nomeado pelo Papa. Obrigada, cônego Hélder, por estar no Igreja Açores. Para os nossos ouvintes açorianos, se calhar alonguei-me demais, mas como o programa é difundido por várias rádios também da ARIC, no continente português e também na diáspora, ficam as apresentações feitas para quem possa ter andado distraído estes anos todos. Começo justamente pela eleição e perguntava-lhe como é que encara esta escolha e este voto de confiança dos seus pares no Colégio de Consultores, porque no fundo representam também o clero da Diocese e diria, portanto, de todos os seus irmãos no sacerdócio. Sim, agradeço a sua palavra e a possibilidade de estar aqui a transmitir estas primeiras impressões após a eleição de administrador diocesano. Entendo o cargo de alguma maneira com alguma continuidade, numa atitude de continuidade com a responsabilidade que tinha na Diocese como vigário-geral e também de alguma maneira com algum receio ou com algum temor, como diz São Paulo, quando começava as suas novas missões, porque sempre até este momento estava habituado a estar ao lado de um bispo diocesano e agora sinto que de facto estou mais desprotegido nesse sentido humano, mas por outro lado sei que protegido pela graça de Deus, porque esta é a Igreja do Pai, do Filho e do Espírito Santo e portanto vivendo na comunhão com aquele que nós procuramos ser sacramentos ou sinais de presença e de salvação, isso dá-me alguma confiança, alguma segurança e também a partir do próprio presbitério. Ontem, depois da minha eleição, pedi aos meus colegas, no verdadeiro sentido do termo de colégio, que esse era o órgão que tem mais próximo de aconselhamento e de presença. Aliás, também entendo que é este o sentido da sede vacante. O Colégio de Consultores tem uma preponderância já relevante durante a vida normal de uma diocese, mas em período de sede vacante essa importância ainda é maior. E como é que vai, deixe-me interrompê-lo para lhe fazer esta pergunta, como é que vai ser o seu modelo de governação? Já está a dar uma pista de que terá como consultores, digamos assim, o colégio, não é? Tenciona visitar as ilhas todas, reunir com ouvidores, diretores de serviço para... Eu não diria para tomar o pulso à situação, porque o senhor, melhor do que ninguém, a conhecerá, porque serviu a Diocese como vigário-geral durante 16 anos. Mas como é que vai ser, efetivamente, o seu modelo de governação? Bom, certo. Agora, há uma dificuldade aqui acrescida, que é em termos de programação, de planificação, que não sei se devo programar por uma semana, se por um mês, se por um ano. E, portanto, quando a gente tem uma nomeação com um tempo definido, sabe que, bom, pode programar a vida desta maneira.
E, portanto, há um princípio que é não criar novidades, aliás, como o próprio Código prevê, porque os poderes do administrador diocesano são limitados, mas também não bloquear ou não parar o que a Diocese tem programado, porque nós temos a nossa programação em cada ano pastoral, que vai de setembro de um ano até agosto do outro ano, portanto significa até agosto de 2022, e aí de alguma maneira temos o caminho facilitado, que é, bom, vamos seguir a nossa programação pastoral. Não há razão para alterar, nem às tantas terei competência para isso, mas também não há razão para pararmos. Julgo que este pode ser um período importante da Igreja Diocesana, da sua maturidade. A maior parte das pessoas nunca viu esta situação, porque desde 1928 que não temos um período de sede vacante, mas é uma oportunidade para a maturidade da Igreja Diocesana, em que cada pessoa assume os seus carismas, as suas responsabilidades, tudo aquilo que deve fazer. E, portanto, uma situação de infantilidade seria bom, ora, enquanto o seu professor está fora da sala, a gente agora não faz nada. Não, estamos todos dentro da sala, da comunidade cristã e da nossa presença no mundo e, portanto, pela falta que faz, de facto, um bispo na Igreja Diocesana, mas essa não é a razão para que a gente pare e dizer, bom, agora não fazemos nada até que venha um novo bispo. É isso que o senhor queria dizer, era isso que o senhor queria dizer quando dirigiu nas primeiras palavras, na mensagem que dirigiu a todos os diocesanos nas primeiras horas a seguir à sua eleição, que não os merecessem no trabalho de evangelização? Era isso que queria dizer? Convocar todos e chamar todos para consigo continuarmos a fazer diocese, a fazermos igreja? Certo, porque não podemos perder tempo em circunstância alguma e, portanto, não podemos aproveitar, passo o termo, o tempo de sede vacante para, ora, ficamos agora todos de férias e retiramos e quando vier um bispo novo, então, ele vai fazer tudo sozinho. Também o espírito da Igreja Conciliar que nós fomos tomando consciência ao longo destes anos diz-nos isto, quer dizer, o bispo é importantíssimo e faz o seu papel, mas não dispensa que os presbíteros, os diáconos, os consagrados, os leigos, todas as pessoas têm a sua responsabilidade que devam exercer. E julgo que, de facto, isso é uma prova da maturidade da nossa Igreja Diocesana. Será muito bem-vindo o bispo que venha, mas, de alguma maneira, quando ele chegar, encontra a Igreja vigilante e a Igreja ativa, como é esta a perspectiva do Advento. Mas voltando um pouco atrás à sua porque eu tinha-lhe feito uma pergunta que não deixei depois de concluir. Não cheguei a responder, que é, eu tenho de facto a intenção de passar pela Diocese, ainda que não do modo organizado ou estruturado, porque nunca sei o tempo que vai durar este cargo. E, portanto, quanto menos tempo ele durar, acho que melhor para todos. Para mim, para a Igreja Diocesana, portanto, quanto menor for o tempo, parece-me que melhor para o bem da Igreja. Mas, de facto, tenciono, sobretudo, dar muita atenção a um outro corpo que considero muito importante na Diocese, um outro colégio, se podemos chamar assim, que é o Colégio dos Ouvidores. E, portanto, dado que o Colégio de Consultores também não é possível reunir com muita frequência, embora já marcamos a próxima reunião em breve, mas tenciono, de facto, encontrar-me com os ouvidores, pessoalmente e em grupo. Por um lado, até os ouvidores de São Miguel, que constituem metade da Diocese, e por outro lado os outros ouvidores, como é o caso do Corvo, que merece também muita atenção, até pela idade do Sr. Padre e pelo facto de ele estar ali sozinho, das Flores por ter um conjunto de padres mais novos, e portanto cada ouvidoria merece uma atenção particular. E é a minha intenção, portanto, fazer muita consideração do Colégio dos Ouvidores. São pessoas que estão eleitos pelos seus colegas, têm presença no terreno, têm experiência e, portanto, são de uma grande representatividade e uns ótimos interlocutores. Há problemas reais e concretos, o senhor acabou de nomear alguns, o isolamento do Corvo, o facto da Ouvidoria das Flores ter párocos ou sacerdotes muito jovens. Temos uma paróquia sem pároco, em São Miguel, noutras atenções provocadas por algum cansaço, por algum desânimo e até alguma falta de compromisso dos próprios leigos.
A própria comunicação social de inspiração cristã nem sempre tem sido simpática e meiga com as opções da Curia Diocesana. Como é que tenciona lidar com estes problemas, sendo certo que o senhor, dentro das competências que tem e que são limitadas, como inclusivamente já também o disse aqui nesta nossa brevíssima conversa, mas que exigem uma atuação atenta e de proximidade, justamente porque a Diocese, estando sem bispo titular, não está órfão. Tem presbíteros, tem leigos e continua naturalmente a prosseguir o seu caminho. Certo, e retomando as expressões que usou, são precisamente aquelas que eu tenciono também viver e partilhar, que é a atenção, o cuidado, a presença, o acompanhamento. Portanto, não é possível neste momento um administrador diocesano nomear párocos. Bem, sei que há alguma possibilidade de remoção, mas não é de facto a altura agora de nós fazermos essas mudanças. Aliás, porque até numa situação normal, as nomeações ou as colocações, as tomadas de posse são feitas no mês de setembro e, portanto, em princípio, na altura do ano que nós estamos, cada um se deve manter no seu ofício, com as dificuldades próprias que tem e também recorrendo a toda a ajuda que necessita dos seus colegas das suas comunidades cristãs, dos seus ouvidores, naturalmente do administrador diocesano e depois também, enfim, sentimos unidos à nossa província eclesiástica, é também uma outra possibilidade, sempre que temos a proximidade do nosso arcebispo, que neste caso é o Sr. Bispo de Lisboa, da província pertencemos, e também, de facto, pelas palavras simpáticas e calorosas e acolhedoras do Sr. Núncio Apostólico, que se dispôs desde ontem a dizer-nos que, dado que uma vez nós somos a Diocese Portuguesa, que estamos numa situação de sede vacante, que sempre que necessitarmos de ajuda, que podemos recorrer ao Sr. Núncio. Isso também, de facto, é uma ajuda, mas o primeiro critério é nós somos capazes, pela nossa maturidade, de nos governarmos, de nos entendermos e, portanto, se for necessário algum recurso externo, mas, em princípio, julgo que seremos capazes de, entre as pessoas que temos, de procurar que cada uma seja feliz e esteja realizada e também ajude a realizar e a tornar feliz as outras pessoas a quem tem que servir. Nós estamos mesmo na reta final desta entrevista, que é uma brevíssima conversa ainda, mas de qualquer forma não posso deixar de lhe colocar uma questão que tem a ver com a caminhada sinodal, que foi de facto um compromisso muito pessoal do Sr. Dom João Lavradores e que o senhor secundou, é de resto o coordenador da Comissão Diocesana, vai prosseguir nos mesmos moldes. Como é que este trabalho, que já leva 3 anos na Diocese de Angra, que passou primeiro por um olhar pelo mundo, por aquilo que nos rodeia, pela cultura, pela própria sociedade açoriana, do ponto de vista económico e social, também um olhar pela Igreja, e que hoje somos convocados a descer às estruturas mais básicas, mais basistas, digamos assim, da Igreja, pelo Papa Francisco, nomeadamente ouvindo os conselhos pastorais de paróquia e depois numa segunda fase das dioceses. O que eu lhe pergunto é, por um lado, em primeiro lugar, se a nossa caminhada sinodal vai prosseguir nos mesmos moldes que tem prosseguido até agora, e, em segundo, como é que ela se vai articular com a caminhada sinodal proposta pelo Papa Francisco a toda a Igreja no mundo? Bom, ontem, de facto, de manhã esteve reunido o Colégio de Consultores e da parte da tarde a Comissão Coordenadora da Caminhada Sinodal e vem de acordo, enfim, com parte da sua pergunta, traz também já alguma resposta e também aquilo que já disse, não é a minha intenção nem criar um programa novo, seja pastoral, seja administrativo ou jurídico, nem também bloquear ou mandar parar o que está em curso, porque julgo que não é essa a função do administrador diocesano. Bem, sei que há dificuldades, mas essas dificuldades não são pelo facto da sede vacante. São algumas dificuldades que vêm desde o Conselho Presbiteral, quando definiu este caminho, mas também gostava de recordar que o facto de nós chamarmos caminhada sinodal não tira o valor ao nosso programa diocesano pastoral deste ano. E, portanto, olha, se alguém não gosta do termo caminhada sinodal, então pergunte, bom, o que é que nós temos para fazer este ano, durante este ano pastoral? Porque já há mais de 25 anos que definimos orientações comuns
de pastoral para cada ano. E, portanto, a nossa orientação pastoral para este ano, 2021-2022, está definida sobre como é que nós somos uma igreja missionária para dentro e missionária para fora, e como é que somos uma igreja integradora das pessoas mais pobres nesta situação de pandemia, como é que integramos os mais pobres, como é que os acompanhamos, como é que de facto esta é a igreja de todos, dos excluídos, etc. Portanto, é um tema que é transversal, seja a igreja missionária, com os jovens que temos agora connosco e por diante nas Jornadas Mundiais da Juventude, na atenção à pastoral social nessa igreja integradora. Portanto, não me parece que tenhamos de cortar com esta linha só pelo facto de estarmos em sede vacante, troncá-lo ou dizer ou não fazemos nada ou fazemos outra coisa. Entre não fazer nada e fazer outra coisa, a opção é vamos dar continuidade ao trabalho que temos entre mãos, porque aliás há também muitas comunidades e muita gente de boa vontade que está a trabalhar nessa linha. E ao mesmo tempo daremos atenção também à preparação do SIN 2023, como fizemos ontem na caminhada sinodal, encarregando cada um dos membros de um dos eixos. Portanto, ontem cada membro da caminhada sinodal, que somos 10, já ficou com o trabalho de acompanhar um dos eixos e, portanto, ao longo de 6 meses, de ter a atenção de tudo o que puder recolher e todos os contributos que vierem são dirigidos a esse membro da caminhada sinodal, que de alguma maneira se torna especialista num dos eixos e que fica com a atenção alargada a toda a recolha de respostas ou de pareceres que venham mesmo de fora ou que esse membro venha a pedir para que possa enriquecer o nosso contributo à preparação do SIN 2023. Na sua primeira mensagem, e termino assim as perguntas, na sua primeira mensagem também pede oração para que seja nomeado um bispo diocesano no mais curto espaço de tempo. Aliás, já o disse aqui nesta entrevista, que quanto menos tempo demorar a Diocese de Angra recuperar um bispo titular, melhor para a Diocese. Não posso deixar de lhe fazer esta pergunta. Admite a possibilidade de ser o senhor o escolhido? Não, quer dizer, teoricamente sempre é possível. Qualquer padre, teoricamente, depois da sua ordenação presbiteral, sabe que lhe pode acontecer a ordenação de diácono, a ordenação de presbítero, eventualmente a ordenação de bispo. Mas, dizia ontem também outra entrevista, teoricamente é possível, mas historicamente não é normal. E, portanto, nos nossos 500 anos quase que levamos, sabemos que tivemos 2 bispos açorianos, mas ambos religiosos, e portanto não temos esta tradição, ou a Igreja não tem esta tradição, de nomear dentro do clero açoriano um bispo para a própria diocese, de maneira que, a seguir a tradição de 5 séculos, imagino que continua a prática que já vem de trás. Obrigada por ter estado connosco, o cônego Hélder Fonseca Mendes, o novo administrador diocesano da Diocese de Angra, a diocese que está em sede vacante e que passa agora a ser administrada pelo antigo vigário-geral da Diocese. Não é a primeira vez que isto acontece, embora os tempos hoje sejam diferentes, a porventura mais exigentes, rezamos todos para que a nossa Diocese, a Diocese de Angra, que iniciou agora um trabalho de estudo da sua história rumo aos 500 anos, que se assinalam em 2034, possa ter rapidamente um novo bispo titular e desejamos-lhe também felicidades a si. O 40º bispo de Angra, que curiosamente em 5 séculos só teve 2 prelados naturais dos Açores e ambos religiosos. Voltamos para a semana com a Igreja Açores. Bons trabalhos, boa semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.